Olá, bem-vindos ao canal Padaria Fácil. Eu me chamo Lúcio Flávio e hoje eu vou estar fazendo junto com vocês uma receita muito lucrativa dentro da padaria. Primeiramente eu vou apresentar a receita básica, a receita direta, quando a gente vai pesar 1 kg de farinha, vamos colocar 20 gramas de sal, como hoje está calor, a gente vai colocar 10 gramas de fermento, biológico fresco, viu pessoal? E 200 gramas de banha. Também vamos colocar 350 ml de água bem gelada. E vamos apenas misturar a massa. Isso pode variar de 3 minutos, 5 minutos, de repente até 2 minutos, dependendo do teu equipamento. O ponto véu a gente vai dar no cilindro. Você pode ver que a massa tem pouca água, ela é bem firme. Então dificilmente tu vai conseguir alcançar o ponto véu na maceira. Então a gente traz para o cilindro e dá o ponto véu aqui. Outro aspecto interessante também é que no cilindro a gente consegue dar o ponto véu sem aquecer a massa. Como essa massa demora bastante tempo em cima da mesa, a gente não vai querer que ela fique quente. Como eu disse lá no início, esse aqui é o método direto, quando a gente pesa os ingredientes, quando a gente faz desde o início. Mas normalmente nas padarias é feito com a massa que sobra dos pães que a gente não assa no final do dia. Vamos espichar com o rolo agora, terminar o serviço com o rolo até alcançar a espessura desejada. A gente vai colocar um fiozinho de óleo por cima, que é para quando ele dobrar, ele não grudar a parte de cima na parte de baixo. E para facilitar nossa vida também, vamos usar outra coisa que é aproveitamento dentro da padaria, que é a farinha de rosca, aquela farinha feita com pão que a gente torra, que a gente tritura. Tem pessoas que usam moinho, que elas possuem moinho, tem gente que apenas moe o pão na própria maceira e peneira numa peneira grande. Isso vai facilitar a vida porque enquanto nós estivermos cortando o biscoito, ele não vai ficar grudando no outro. Então a gente vai usar em abundância, sem medo de ter prejuízo, porque essa farinha que sobra aí a gente reaproveita, não tem problema nenhum. O interessante é a gente não deixar um biscoitinho colar no outro. Com a massa já esticada, já no ponto desejado, a gente vai pegar uma das extremidades e vai dobrar para o lado de dentro da massa. A gente vai pegar uma faca e vai cortar ela bem rente à dobradura, para ficar com formato de V. Eu vou mostrar uma ponta para vocês, que assim vocês têm uma ideia de como vai ficar. Ela vai ficar dobrada ao meio em formato de V. A gente vai fazer isso em toda a massa. A gente vai dobrar e cortar até que termine a massa. Voltando à história do aproveitamento do pão, é assim. Chegou no final do dia, sobrou aquele pão francês dentro do armário, tu não conseguiste assar ele, então tu pegas aquela massa, guarda dentro do teu freezer. Todo dia que o padeiro faz uma massa nova, ele coloca um pedacinho dela, mas não consegue vencer, o freezer enche de massa velha e tu acaba tendo que colocar fora. Bem, para aproveitar com biscoito é muito simples. Tu só vai precisar calcular a quantidade de farinha para colocar a quantidade de banha certa. Por exemplo, se tu pegares 3 kg de massa, supondo que a tua massa leve 50% de água, então tu tem 2 kg de farinha e 1 litro d'água. Aí tu vai colocar 400 gramas de banha. Vai colocar dentro da maceira e vai colocar mais farinha para endurecer, porque a massa do biscoito é um pouco mais firme. A partir daí o processo vai ser o mesmo. Tu vai só misturar, tu vai colocar no cilindro, vai tirar o ponto véu lá,
Vai colocar sobre a mesa e vai fazer todo o resto do processo. É muito econômico, gente, não jogar massa fora. É uma maneira muito fácil de dar quebra na tua quebra. Agora a parte do corte necessita de uma atenção. Não é só cortar o biscoito, tu tem que cortar e afastar ele, sempre com bastante farinha de rosca para eles não grudarem. Pode perceber que a faca ela corta e anda um pouquinho para frente para afastar ele. Se tu simplesmente cortar, quando tu fores tirar ele do lugar, ele vai estar tudo colado um no outro. Então, bastante farinha de rosca, corta e afasta. Pode ver que a faca anda um pouquinho depois que ela faz o corte. Quando a gente for colocar na forma, a gente vai fazer com que ele fique o mais disperso um do outro possível. Às vezes a gente tem pouca lata, aperta um pouquinho mais, aí o segundo processo que vai vir vai ser mais necessário. Mas se a gente puder colocar ele um pouquinho afastado um do outro, melhor, é mais fácil de secar e é mais fácil que não colhe um no outro. Quando a gente for colocar ele para crescer, vamos deixar ele crescer de forma natural, mesmo que demore. Acelerar o crescimento do biscoito não é legal, porque o vapor das estufas vai umedecer essa farinha, vai umedecer o biscoito, vai fazer grudar um no outro e tu vai perder qualidade. Hoje, como o dia estava quente, eu levei em torno de 1 hora para ele ficar no ponto certo. Ele só vai crescer um pouquinho, não vai expandir que nem um pão francês, que nem um pão sovado. A gente vai tocar nele e que ele deu uma crescida, mudou um pouquinho o formato, abriu um pouquinho, então ele está pronto para assar. Aí a gente vai colocar no forno turbo, eu estou assando a 130 graus. No lastro eu acho que vai em torno de 150 graus. A gente assa por 20 minutos e a gente tira para fora. Te lembra que eu disse que tinha um segundo processo? Esse segundo processo é para ele terminar de secar, os biscoitos ficaram colados um no outro. Por exemplo, ficou próximo um do outro, ele já está meio seco, mas como ele vai ficar 40 minutos no forno, a gente tira na metade do processo e dispersa eles tudo de novo. Os que estavam encostados um no outro vão desgrudar e vai secar o outro lado dele. Quando a gente tirar, assamos os 20 minutos e a gente tirou do forno, a gente vai peneirar para tirar aquele excesso de farinha. Aquele excesso de farinha não precisa ir fora. Olha só
quanto que a gente tirou do biscoito como excesso. Se a gente deixar esse excesso de farinha, vai pegar o tempero, vai pegar a gordura e não vai ficar gostoso o biscoito. O tempero vai ficar todo naquela farinha, então a gente tem que tirar. A gente coloca um pouquinho de óleo, mistura e leva para o forno para dar uma aquecida. Em torno de 3 minutos é o suficiente, 2 minutos. Só o suficiente para esse óleo ficar quente novamente. Eu estou colocando caldo de bacon, mas pode ser qualquer sabor, sabor churrasco, pode ser qualquer caldo que tu tiveres aí. E às vezes também tu pode colocar manteiga derretida e misturar, e aí não precisa colocar o óleo, só coloca a manteiga derretida e espera esfriar que fica muito gostoso. Para ti que assistiu até aqui, muito obrigado. Se gostou da receita, deixa o teu like. Se não é inscrito no canal ainda, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro sempre que sair uma receita nova. Obrigado, gurizada, abraço!